Toca o telefone de uma empresa de serviços funerários sediada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma voz masculina jovem atende. É Weverton Thiago Silva Prado, 33. As ligações para a empresa caem direto no seu celular pessoal. A empresa ajuda a fazer a repatriação de corpos de brasileiros que morrem no exterior. Thiago é um dos sócios e acompanha de perto os casos mais sensíveis. O número oficial de brasileiros que morrem ou desaparecem na fronteira não representa a realidade, segundo o próprio Itamaraty. Nos últimos 5 anos, há registro de apenas 3 casos de desaparecimento e 2 falecimentos confirmados de brasileiros na tentativa de travessia da fronteira terrestre entre o México e os Estados Unidos. Houve, ainda, o desaparecimento de um grupo de 19 pessoas em travessia pelo mar, em 2016. Mas esse número, diz o governo, é apenas indicativo, pois o registro é resultado de informações enviadas voluntariamente por autoridades estrangeiras ou por familiares e amigos dos brasileiros. É possível que haja incidentes que não tenham sido comunicados ao Itamaraty, portanto, a quantidade provavelmente é maior, diz o órgão. Suas histórias revelam o que motiva brasileiros a deixar o país e encarar os riscos da travessia e o desconhecido num lugar novo, além de como são organizadas as viagens, o que pode dar errado e como isso tudo é vivido pelas pessoas que estão no Brasil ou aguardam seus maridos, sobrinhos, primos nos Estados Unidos. Tanto Thiago quanto outras pessoas que lidam com imigrantes ilegais dizem que muitos têm ilusão de que a travessia da fronteira é simples, como era há décadas atrás, mas desde o atentado às Torres Gêmeas, em 2001, o governo reforçou a segurança nas fronteiras e nos últimos anos tem tentando dificultar a entrada de ilegais, o que tem acarretado numa série de mortes. Um senhor do interior entraria desavisado numa favela do Rio de Janeiro sem saber de nada. Não entraria. Mas é esse tipo de perigo que ele corre ao tentar atravessar a fronteira, diz Thiago. Já me aconteceu de não conseguir tirar um corpo do México porque o lugar onde ficava a funerária do lado mexicano estava em meio a uma guerra entre policiais e traficantes. A gente sofrendo para ajudar a família e o corpo lá. Isso aconteceu, por exemplo, no caso de Wesley, um dos brasileiros mortos na fronteira nos últimos 5 anos. Seu corpo foi achado no Rio Grande, do lado mexicano e só foi enviado ao Brasil semanas depois. Quanto mais tempo passávamos sem o corpo, mais a dor aumentava, lembra um tio. Na minha região, no interior do Brasil, você sempre conhece alguém que traz brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. Mas eu não tinha ideia do que era a viagem. A gente só vê o perigo quando já está na estrada, diz ele, que segue como imigrante ilegal. A travessia pelo rio durou cerca de 15 minutos, mas foi aterrorizante para Silvio. No escuro da noite, uma pessoa do seu grupo de cerca de 50 migrantes foi levada pela correnteza e morreu afogada. Eles, os coiotes, não estão nem aí. Se alguém fica para trás, morre lá e pronto, diz. O primo de Andrea passou mal no deserto, já do lado americano da fronteira, e foi deixado para trás. Seu corpo foi achado no dia seguinte por oficiais americanos. Gerson trabalhava num supermercado na pequena cidade de onde vem a família. Perdeu o emprego e começou a se organizar para tentar a vida nos Estados Unidos. Fez contato com uma pessoa que já havia organizado travessias de conhecidos dele e rumou para o México. Andrea, que já vivia ilegalmente nos Estados Unidos, estava apreensiva durante a viagem do primo. Pediu que ele a avisasse, por telefone, a cada passo que desse. Quando ele chegou a uma cidade fronteiriça do México, num sábado, a procurou, dizendo que os coiotes avaliaram que aquele não seria um bom dia para fazer a travessia, pois havia muitos guardas pelo caminho. Avaliariam a situação no dia seguinte. O domingo passou sem qualquer notícia de Gerson. Andrea achou que ele estivesse em contato com outros parentes ou que não tivesse deixado o México ainda. Apenas na segunda-feira recebeu a ligação da pessoa que havia organizado a viagem, dizendo que Gerson havia sofrido um acidente na travessia e estava morto.
Andrea emigrou para os Estados Unidos fugindo do ex-marido. Não vim pelo sonho americano, vim obrigada, diz ela. Voei de São Paulo para o Peru. De lá, voei para Cancún, de Cancún, para a cidade do México, da cidade do México para Mexicali, cidade fronteiriça. Ali, atravessei a pé a fronteira e me entreguei às autoridades. Eles olharam minha documentação e me liberaram, diz ela. Mais tarde, deu entrada num pedido de asilo ao governo americano. Quando seu primo morreu, Andrea assinou um documento se responsabilizando pelo envio do corpo ao Brasil. Um conhecido disse a ela que, ao se apresentar às autoridades, poderia chamar atenção para o fato de que era também uma imigrante ilegal e isso talvez provocasse um processo de deportação, o que não aconteceu, ou pesar negativamente no seu pedido de asilo. Mas eu nem pensei nisso. Nessas horas você não tem muito tempo para pensar. E não tem que pensar, mesmo. O que eu ia fazer? Deixar meu primo lá, morto. A mãe dele ficou uma semana sem falar quando soube que ele tinha morrido. Ela tinha que enterrar o filho dela. Ela mesma também sofreu. Eu tive que ir ao médico, tomei remédio para dormir por muito tempo. Quando dormia, sonhava com ele. A verdade é que me senti culpada. Culpada porque não mandei mensagem para ele naquele dia. Se eu soubesse que ele estava atravessando, eu poderia avisar a patrulha, e ele seria preso, mas talvez estivesse vivo. Ele tinha o que todos têm, o sonho americano. O sonho de que você vai conseguir adquirir imóveis e coisas que você não consegue no Brasil, porque tem pouco emprego, o salário mínimo não dá para viver e, no interior, quando você tem emprego, ganha só um salário mínimo. É aí que bate o desespero. Mas não passa disso, um sonho. Você até consegue juntar algum dinheiro, mas isso custa a sua vida, porque você vai ter 2 empregos, vai dormir 4 horas por noite, e aí a sua vida passou. Quem vive o sonho americano não vive. Na grande parte dos casos, não vai acontecer, e você pode morrer tentando, diz Andrea. A empresa de Thiago, a Padref, cuida da parte burocrática e prática do envio do corpo ao Brasil. Ela foi aberta depois que o próprio passou por 2 perdas, um primo que morreu num acidente de carro e um conhecido que se matou após ser demitido. Nesses casos, Thiago observou que companhias que faziam esse serviço muitas vezes cobravam preços exorbitantes dos estrangeiros. Percebi que poderia ter um lucro pequeno e entregar um serviço importante para a comunidade brasileira, diz ele. Imigrante não costuma ter tanto dinheiro guardado, então isso gera ainda mais sofrimento, porque a família não consegue enterrar o parente, às vezes tem que fazer vaquinha, e o trauma aumenta, diz ele. Seu tio, que vive no Brasil, faz parte de um sindicato de funerárias de Goiás, por isso ele já tinha algum conhecimento sobre o ramo. Assim como o Itamaraty, Thiago também diz que o número de brasileiros mortos na fronteira é maior do que o que indicam os dados oficiais. Os motivos que levam os parentes a não registrarem essas mortes são vários: falta de conhecimento, a burocracia envolvida, a questão do idioma, o medo dos oficiais de imigração, opina. As mortes na fronteira são especialmente penosas porque com frequência a família fica sem respostas. Fazemos a identificação por uma aliança ou uma tatuagem, mas a causa da morte fica faltando, lamenta. Thiago se considera um dreamer, como são chamados os imigrantes ilegais que foram levados para os Estados Unidos ainda crianças, estudaram lá e muitas vezes se consideram americanos, mas não o são oficialmente. Thiago, no entanto, teve mais sorte. Após quase 10 anos como ilegal, conseguiu a cidadania por meio do seu padrasto, que é americano e patrocinou seu visto após casar-se com a mãe de Thiago. O nome Dreamer vem da sigla de um projeto para tornar essas pessoas cidadãos, o Development, Relief de Education for Alien Minors Act, Ato de Desenvolvimento, Auxílio e Educação para Menores Estrangeiros, em tradução livre. Mas também se refere às esperanças dos que deixam seus países para construir uma vida nova num lugar desconhecido.
Tiago se mudou para os Estados Unidos com a mãe quando era adolescente, após seu pai ser assassinado num assalto. Foi estudar numa escola pública no leste de Boston, que abandonou aos 16, e foi fazer bicos. Boston é uma cidade racista, ainda que seja um racismo velado. Os próprios professores diziam que pessoas como nós chegaríamos no máximo a um community college, faculdades públicas, cujos cursos duram apenas 2 anos, diz. Fez um supletivo, pago pelo chefe da mãe e, anos mais tarde, conseguiu uma bolsa para a Universidade Tufts. Foi trabalhar no mercado financeiro, ramo do chefe da mãe, mas deixou o emprego para se dedicar à empresa de repatriação funerária e seguradora.